a Lua? A gente foi pra Lua? Não. Não foi pra Lua também? Não. Não tem como. Não há como. De verdade, assim. Mas sabe que um cara que durante muitos anos brigou nessa tecla que talvez a gente não tivesse ido pra Lua também? Joe Rogan. Sabia? Mas depois ele falou, não, eu acredito. Eu não conheço. Joe Rogan ele é o nosso pai espiritual desse programa aqui. É? Ele é o gringo que fez a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Sim, entendo. E ele defendia essa até um tempo, mas depois ele mudou de ideia. É complicado, é o que eu falo pra vocês. Ali, do ponto de vista do Xandão, é o meu ponto de vista. As pessoas têm a liberdade pra ir lá, analisar, né, a suposta ida do homem pra Lua e tirarem suas próprias conclusões. Rapaziada, quando o Xandão vê aquele filme, o que eu vejo ali é uma encenação, é literalmente um filme mesmo que foi feito, entendeu? Por quê? Porque na época a gente tem que voltar no contexto histórico. Questão de Guerra Fria, os Estados Unidos contra a Rússia lá, né? Toda aquela disputa pelo espaço, né? Que a Rússia, inclusive, já tinha conseguido chegar até na frente dos Estados Unidos, tinham conseguido mandar uma cachorra lá, a cadelinha, esqueci o nome dela agora, né? Que entrou em órbita lá, né? Supostamente teria entrado em órbita da Terra. E os Estados Unidos, de repente, do nada, chegou com essa ida do homem pra Lua. Até hoje, quando você para questionar, nenhuma outra agência espacial conseguiu repetir o feito dos Estados Unidos da América, que foi botar o homem na Lua. Só eles têm o monopólio da ida à Lua. Isso é muito estranho também, né? Existem várias agências espaciais no mundo. Por que só os Estados Unidos têm o monopólio da Lua, entendeu? A China Porque só eles foram. né? Mas exato, é aí que tá o negócio. Eles falam, é sempre esse joguinho, entendeu? Estamos tentando, né? Estados Unidos chega hoje... A China falou que tava tentando algo assim? Assim, eles estão com um plano de chegar na Lua. Esse é o plano espacial da China. É porque assim, sabe, na minha cabeça, assim, vamos lá, tudo tem 2 pontos. Na minha cabeça, veja, você tá falando... Eu não quero entrar numa com Super Xandão, não. Demorou? Não, tranquilo. Não, mas a troca de ideias é extremamente saudável. Tá. A troca de ideias é extremamente saudável. É isso mesmo. Se liga, ó. É porque assim, por mais que seja tudo que esse lance de ir pra Lua aí não seja verdade e tal... aí a gente tem 2 pontos, na minha visão. Primeiro, qual que é o efeito prático de ir pra Lua se não for apenas mostrar que você foi pra Lua? Então, na época da Guerra Fria... faria sentido ter um estudo, uma parada assim, de ir pra Lua pra demonstrar superioridade científica. Sem dúvida. Aí faria sentido um cara, pô, caralho, quero chegar na Lua aqui primeiro, não sei o que e tal. Sem dúvida. Aí, hoje em dia, a gente não tem que ficar demonstrando cientificamente que uma nação é maior que a outra com uma coisa que não é prática, como ir pra Lua. Porque, assim, o que eu vou fazer na Lua? Vou mandar um cara pra Lua, chegou lá, maneiro, tô na Lua, e volta. Pra humanidade, o que isso traz de praticidade? Né? Não faz muito sentido pra gente. E aí vamos dizer... E aí, esse é um ponto, na minha opinião. Acho que é por isso que ninguém voltou na Lua, tá, até hoje. E um segundo ponto é que, cara, mesmo que tudo que seja mentira mesmo, que eu não tô botando minha mão no fogo, que aquele vídeo lá é real, nada disso. Pode não ser, foda-se. Mas assim, o que eu... E assim, eu também não estudei a fundo, mas assim, a matemática, na real, ela meio que me explica por que as coisas são esféricas. Tá ligado? Foi o que eu aprendi. Posso ter sido manipuladaço? Posso ter sido. É porque a matemática, por ser extremamente exata, ela consegue ser encaixada em determinados contextos, né? Em análise, que ela dá um resultado, ela gera uma resultante, só que pela exatidão dela, ela acaba errando em determinados momentos, entende? Essa sim é uma questão meio complexa. Porém, isso que você disse da matemática é interessante, porque quando você usa a mesma matemática, só que na Terra plana, também começa a explicar, e muito melhor do que na Terra globo, entendeu? É por isso que eu tô falando, as pessoas, o defeito delas é não ir atrás de entender o que é Terra plana. As pessoas falam sobre Terra plana, elas não sabem nem a diferença entre redondo e esférico. E existem matérias tendenciosas que colocam lá de propósito, né? Terra redonda versus terra plana, já tá errado. Isso faz parte, eles fazem isso de maneira proposital para emburrecer a discussão mesmo, para as pessoas, para gerar um tipo de descrédito na discussão, entende? Então a discussão não é redonda, é esférica ou não. Então, assim... Eu também acho que o lance de, vamos lá, se eu sou um cientista que eu acredito que a Terra é esférica e eu sou e tem um cientista que acredita que a Terra é plana, uma pessoa ou 2 pessoas que acreditam nessa parada, eu acho que como você falou, o grande defeito dessa discussão inteira, e na verdade o motivo pelo qual essa discussão existe é porque um acha o outro idiota. Exatamente. O tempo inteiro. Exatamente. Os caras não desenvolvem Eles não colocam um modelo. Você não vê um cientista de Terra plana, você vê vários. Existem vários cientistas, vários canais no YouTube de pessoas que se levantam e dizem a Terra é plana e elas mostram o porquê. Elas vão desenvolvendo o modelo e vão mostrando pra nós como as coisas funcionam na Terra plana. Do outro lado, você não vê nenhum cientista, algum físico pró-globo que venha com o modelo dele e faça um embate direto
com alguns cientistas da Terra plana. O que você vê é o quê? Por parte dos cientistas do globo. Uma ideia de escárnio pela Terra plana. Eu acho isso bem nocivo para a humanidade. Exatamente. Mas por que a discussão terra plana ganha cada vez mais força? Parem e pensem um pouco. Se a discussão terra plana fosse uma questão esdrúxula, uma coisa ridícula, vamos colocar em termos ridículos, que já houvesse conhecimento total das pessoas, por parte das pessoas, que a Terra não é plana, ela não estaria em alta como está hoje. Ela já teria sido, assim, derrubada desde o início, entende? Porque não há sentido as pessoas ficarem discutindo uma coisa que todo mundo sabe que é mentira, que seria mentira, entende? Agora não. As pessoas chegam falando que a Terra é plana. Algumas pessoas se interessam pelo assunto e vão lá buscar informações. Elas percebem que, opa, tem coisa errada. Alguém tá mentindo na história, entendeu? Porque quando você começa a pesquisar sobre Terra plana, você percebe isso, que tem alguém mentindo na história, entendeu? E você não vê o embate direto entre os dois modelos, no sentido de mostrar a verdade, você tá entendendo? Você não vê isso. Você vê canais ridicularizando a discussão, emburrecendo as pessoas, como eu falei aqui, de maneira proposital, colocando terra redonda em vez de terra esférica ou não, entende? Eles trocam a semântica das palavras, percebe? Então há toda essa questão. É muita questão de propaganda. E voltando na questão que você falou do homem para a lua em termos práticos, isso daí, quando a gente entende que o mundo gira em torno de interesses, a gente percebe que as agências espaciais precisam mostrar resultados para a humanidade. Para quê? Para que a humanidade tenha aquela euforia de que estamos descobrindo o espaço. Estamos avançando em tecnologia, né? Estamos nos tornando pessoas melhores, entende? Uma coisa assim. Quando, na verdade, ocorre o oposto, entendeu? Isso gera muito dinheiro, muito lucro para essas agências espaciais e eles supostamente realizam, né, os trabalhos deles, mostram uma imagem daquela, como a gente acabou de ver ali, né, de pôr do sol em Marte, pôr do sol na Terra, e as pessoas olham para aquilo, batem o martelo e falam, olha que legal, né? Tem um robozinho em Marte que tirou foto lá do pôr do sol, é isso mesmo, a gente vai para Marte em 2024, né? O homem vai voltar para a Lua. Os Estados Unidos vem pra gente e fala que perdeu-se a tecnologia de que eles foram para a Lua. Não sei se vocês sabem disso, mas eles falaram que a tecnologia que foi utilizada lá, né, na primeira ida à Lua foi perdida e que eles precisam recuperar isso. Pelo amor de Deus. Olha a tecnologia que nós temos hoje em dia. Olha a maneira como o mundo está avançando. Falaram que perderam a tecnologia, assim, não faz o menor sentido isso, entende? Como que uma agência espacial perde a tecnologia que supostamente os levou para a Lua? O que você acha da SpaceX? SpaceX? Eu não vejo. Mais uma vez eu vejo como marketing. Mas você acha que eles não desenvolveram um foguete que sobe e desce mesmo? Não, isso sim. Foguetes existem. Mas daqui, não só existe, né? Aquele foguete pica que sobe e desce. Isso daí, tipo assim, que existe. Agora, entendi. Em termos de funcionalidade, se ele realmente cumpre com o que eles nos mostram que cumpre, isso é outra história. Pode crer. Entendeu? É a mesma coisa do foguete que as agências espaciais fazem o lançamento, entendeu? Existe que o foguete vai lá pra cima, entre órbita, a gente não vê isso acontecendo. Eu só duvido um pouco da capacidade dessas agências criar uma mentira tão grande. Sim. E manterem ela durante tantos anos. Eu não sei se eles são realmente capazes. Porque, o Xandão não deve mentir. Mas qual que seria o propósito Experimenta mentir. A mentira, ela sempre tem ramificações. O propósito, a gente tava chegando nessa parte. Você faz o ser humano, colocar o ser humano como uma coisa sem importância alguma em meio ao universo. Colocar a Terra, né, o lugar onde nós vivemos, como uma coisa pequena em relação ao universo, em relação ao todo, isso faz com que o ser humano perca o seu sentido de individualidade. Ele perde aquilo que realmente preenche ele por dentro e faz ele sentir que ele tem algum valor. Quando você perde isso na sua vida, isso é lavagem cerebral. Você fica apto a receber diversos estímulos de todos os lugares e você vira um boneco na mão do sistema. Você é levado de um lado para o outro, na dependência dos interesses do mundo, que é o que acontece. Espaço, exploração espacial. Ora, nós não vemos, a gente não vibra quando sai um filme dos Vingadores, a gente não gosta de ver personagens atravessando o espaço, né, nessa luta lá intergaláctica. As pessoas gostam disso hoje em dia. Elas pensam que elas vão fazer isso um dia inteiro, que elas vão de um planeta para o outro, vão descobrir galáxias novas, entende? Percebe? Tudo isso são coisas, é um processo que acontece que cria um efeito dominó, entendeu? Pouco a pouco, o ser humano ele vai perdendo aquela sensação de que ele tem importância dentro de si e aí ele fica aberto para o mundo. O que vem de estímulo para ele depois no decorrer do tempo, ele aceita isso, entende? Fica fácil de você manipular o ser humano. E um ser humano que é facilmente manipulável é um ser humano que você consegue extrair tudo que você quer dele. Percebe? Sim. Por isso que essas agências espaciais têm esse lucro incrível por ano, entende? Porque as pessoas, os governos vão lá e dão dinheiro para eles, dinheiro nosso. Dinheiro nosso sai pra ir lá pra agência e eles ficam falando pra gente que eles estão levando foguete, que eles vão levar, né, o ser humano pra Lua, pra Marte, essas coisas, entendeu? Em troca eles dão essa propaganda, essa falsa propaganda pra nós, vocês estão entendendo? Entendi. É uma maneira de explorar o ser humano, percebe? Então eles falam que querem avançar a tecnologia, mas na verdade eles querem mudar o mindset da humanidade. Sem dúvida. Claro, pra você condicionar uma pessoa
a seguir o que você quer que ela siga, você tem que mudar a linha de raciocínio dela. Isso é lavagem cerebral. Por que quando você é criança, você entra na escola, a primeira coisa que a professora faz é pegar um globo, a Terra Globo, e coloca no seu colo e fala, ó, é aqui que você mora. Por que ela não pega os alunos, vai na praia e faz um teste de curvatura ao vivo ali? Para as pessoas verem que não tem curvatura. Por que ela não pega uma câmera, leva os alunos pra praia? Vamos fazer um teste de curvatura para realmente ver se existe essa curvatura? Porque na matemática do globo existe a curvatura, né? A determinados quilômetros de distância na linha do horizonte existe uma curvatura X. Né? Então, por exemplo, a 40 quilômetros de distância na linha do horizonte da praia, existe uma curvatura de, por exemplo, 700 metros. Ora, se tem uma curvatura de 700 metros a 40 quilômetros de distância, então seria impossível você avistar uma embarcação ou uma ilha. Entendeu? E as pessoas vão lá, fazem testes, né, com o Nikon P1000, essas câmeras potentes, hoje, ou telescópios, e avistam embarcações, cidades, ilhas. Tá entendendo? A 60, 70, 80 quilômetros de distância. Percebe? Mas será que não existe um fenômeno matemático da física que explica isso e É a aí gente só que não tá. sabe? É aí que tá. Não há resposta pra isso. Não há uma pessoa pro Globo que vá com algum terraplanista na praia e faça o teste legítimo e mostre pras pessoas onde está o erro. Isso não existe, entendeu? Então, Entendi. Aí que entra. Eu não sou esse lance que você capacitado falou, de... eu também não. Complicado. A única coisa que eu vi de terra plana, assim, que eu achei que fosse ser mais sério, Sim. mas no fim das contas era uma zoeira fodida, Sim. foi um documentário do Netflix. Tá ligado? Dá pra ver. eu acho que eu ouvi falar. Mas foi um documentário tendencioso. Eu acho assim, eles... igual eu falei, é um documentário que, assim, é sobre a Terra plana e tal. Sei. Aí mostra lá um dos principais caras desse daí, que é um Sim. americano lá, Sim. faz uns modelos, não sei o quê. Sim. E aí, toda vez que o cara vai falar alguma coisa, tá com uma musiquinha, assim, de comédia e tal. Sim, Então eu já sem fiquei dúvida. assim, pô, isso aqui é feito de Escárnio. zoeira. Ironizando, É escárnio, é exatamente o que eu falo, entende? Eu acho que tem que levar a sério. Se tem tantas pessoas da população que estão levando essa ideia a sério e acreditam nisso, Sim. eu acho que a gente tem que levar a sério essas pessoas. Elas Mas- são pessoas, elas estão aí e elas têm direito de serem levadas a sério, na minha Sem opinião. dúvida, sem dúvida. E outra, e se a ciência, né, e a matemática tá com o lado da esfera, Sim. qual que é o medo de debater? Não deveria ter nenhum medo. Exata, é aí que tá. Essa pergunta que você tá fazendo é extremamente válida e oportuna pro nosso momento. Vamos chamar aqui um terraplanista, um cientista terraplanista, um cientista pró-globo e vamos colocar os dois aqui. Vamos fazer o embate dos modelos. Quem é um cientista o terraplanista é aquele cara Martins. que você falou. Martins, do canal Sem Hipocrisia. Ok, vamos Excelente. pensar em trazer ele. Quem a gente trazer do outro lado? Poderia pegar qualquer pessoa disposta Vamos pensar, a debater. galera pode pensar. Seria pode dar extremamente válido. sugestões. Se o Martins aceitasse, né? Claro, aí teria que ver com ele e tudo mais. Cara, ele é um cara extremamente inteligente. O canal dele é excelente. Canal Sem Hipocrisia. Falo de novo desse canal aqui. Rapaziada que tiver curiosidade, vai lá e dá uma conferida. Então, assim, é questão... Eu seria muito curioso de ver uma conversa entre duas pessoas que divergem nesse assunto e estão capacitadas. Sim. Que estudam. Porque eu não estudei nada sobre isso. Se eu Sim. quisesse refutar algo assim, eu não saberia como. Eu tá ia ligado? falar, eu tenho argumentos genéricos, sabe? Eu não sou. Sem dúvida. Eu, na verdade, eu Mas só isso é acredito normal. que a Terra é redonda mesmo. Eu realmente acredito. Eu não Sim. consigo... Pra mim, eu não tenho por que os caras inventaram uma mentira tão grande assim, tá ligado? Sim, sim. Eu não Mas vou- esse ponto de vista que você deu aí, Sim. esse lance de, por exemplo, porra, eu acredito na Terra plana e isso faz com que... O valor do ser humano seja elevado. O valor do ser Sim. humano é elevado. Isso, eu gosto dessa filosofia. Sim, mas Ah, e eu acho que você tem muito razão. Tá vendo? Você já gosta. Por que você gosta? Porque isso tá intrinsecamente ligado ao ser humano. Eu O ser gosto humano, porque eu acho que o ser humano tinha que se dar mais valor, tá ligado? dentro de nós vivemos, é o que eu tô falando. Hoje em dia nós vivemos dentro de um contexto onde o ser humano ele é levado lá embaixo, o nível do ser humano. Nós somos colocados como coisas descartáveis. Nós somos colocados como uma coisa assim, uma existência ao acaso. Nós não temos propósito aqui. Você tá entendendo? Quando na verdade é o oposto. Isso muda totalmente a direção da vida de uma pessoa. Muda totalmente. Também acho. Também acho. Você tá entendendo? Então é daí que começa a lavagem cerebral. Não. Por isso que ele não fala que é lavagem cerebral isso daí, Não, entendeu? eu concordo. E quando você diz que existem poderes, estrutura, organizações Sim. que estão investidos em passar essa ideia pro povo, que Sim. nada importa, Exatamente. que você é apenas um nada Sim. e que tudo vai explodir. Sim. Não, mesmo que. Vamos lá. Agora vamos dizer que eu tô certo e que Seja uma a esfera. Terra é uma esfera Sim. e as pessoas. Mesmo assim, elas deviam se dar mais valor, tá ligado? Sem dúvida. Sem dúvida, mas fica difícil porque dentro desse contexto, né, terra esférica, ser humano sem importância, sem propósito, isso desencadeia um processo que a longo prazo faz com que a pessoa perca cada vez mais o seu valor. Ela vive dentro do sistema onde ela é passada para trás todo o santo dia. Estamos vendo numa fase assim, a nível mundial, podemos dizer, né? Claro que existem países que têm uma condição, uma qualidade de vida melhor, pessoas mais assim, né,
céticas e tudo mais, assim, pessoas mais que dão mais atenção para as coisas verdadeiras do que para as falsas, mas na maior parte do mundo nós vivemos assim, num tempo onde as pessoas, o único pensamento delas gira em torno de uma coisa só, interesse. É tudo interesse. Então, se uma pessoa pode te passar para trás por um interesse próprio dela que ela tem, que pra vida dela seja interesse, e claro, sempre material, interesses superficiais, ela vai lá e te passa, entendeu? Porque assim, o mundo virou isso hoje em dia, é uma disputa desenfreada para chegar até o topo. Você tá entendendo? E tudo começa por quê? Porque o ser humano, ele já não liga mais se ele tem algum valor dentro dele ou não. Ele não liga para as características boas dele. Ele não pensa em colocar o dele no lugar do outro. Ninguém pensa em tomar um tiro para salvar a vida de uma outra pessoa. Você tá entendendo? É o contrário que acontece. E tudo começa onde? Onde nós estamos vivendo. Terra Globo, nós temos importância, a gente está explorando aí o espaço, né? A gente depende de tecnologia avançada, porque aqui o ser humano a gente não tem condição de trilhar o nosso próprio caminho. A gente vive na dependência, né, das explorações espaciais aí. Questão de cinema também, o cinema é altamente lucrativo por conta da Terra supostamente ser esférica. Todos os filmes hoje em dia, o que tem? É espaço, é nave atravessando as galáxias, super-heróis, entendeu? E as pessoas gostam disso. Tá entendendo? Vamos supor que, num estalo, as pessoas se dessem conta que a Terra é plana. Esses filmes acabariam. Qual que ia ser a graça de você ver lá um filme do, sei lá, do Superman voando no espaço? Você sabe que você tá numa Terra plana fechada por um domo. Provavelmente a galera ia preferir um filme que retrate a realidade. A realidade, você tá entendendo? Então, assim, a verdade é que, assim, o modelo de terra bola molhada giratória é altamente lucrativo pro sistema. É bom que as pessoas tenham esse condicionamento no pensamento, vocês estão entendendo? Que elas sigam essa linha de raciocínio. Porque daí tudo flui bem pro sistema, entende? Então é mais ou menos nesse sentido. Que viagem, mano. É legal, mas você tá vendo como que a troca de ideias é legal? Aqui a gente tá tendo uma troca de ideias sincera. Sim. Vocês não estão me tratando como louco e tal, né? E Xandão sabe que quando eu falo lá na minha stream, né, sobre Terra plana, sempre aparece um cara, você é burro, você não estudou, né, nem nada. Mas são pessoas que não vão atrás de informação, entendeu? É aí que tá o problema. Aí mora o problema de tudo. O ser humano, ele é tão acomodado hoje em dia que ele não trilha o próprio caminho dele. Ele não vai atrás dele tirar a prova dos 9 sobre as coisas, as questões que afligem a cabeça dele. Ele espera uma pessoa vir e colocar conteúdo na cabeça dele. Quando, na verdade, muito dessas coisas que quer colocar na cabeça dele é mentira. Você tá entendendo? Isso é complicado, não pode ser dessa maneira. Então, quando o Xandão tá falando aqui pra vocês sobre Terra plana, o que vocês têm que fazer? Vocês não tem que bater o martelo e falar que a Terra é plana, pelo que eu tô falando. Vai lá e vão atrás de informação, entendeu? Informação em canais de pessoas que querem passar conteúdo de verdade pra você. Não em canal de Felipe Neto, esse negócio todo aí, que isso daí não tem nada a ver com informação. E no mínimo, o cara que for nessa pegada que você tá propondo, no mínimo ele vai fazer um puta exercício de autoconhecimento, de conhecimento, legal demais. de aprender, é muito de legal. estudo. Claro, o cara vai lá, ele estuda sobre Terra plana. Se aquilo não fez sentido nenhum pra ele, né? Se de alguma maneira aquilo não foi nada útil na vida dele, ele acha ainda que a Terra Globo tem, né, mais sentido que a Terra... Perfeito, ele tá trilhando o caminho dele, ele tá fazendo certo, é isso. Mas ele é um cara questionador agora, né? Exatamente. O problema é que as pessoas não questionam, é aí que tá o negócio, entendeu? É tudo muito complicado. E vivendo num mundo de propaganda, é complicado uma pessoa que não questiona nada. E a pornografia, cara? Cara, eu acho importante no mundo de hoje que haja, então, um Xandão falando sobre Terra plana nesse sentido para as pessoas irem correr atrás de entender que porra que é qualquer coisa. E quando forem entender Terra plana, vão nos canais que defendem Terra plana, mas vão também nos canais que defendem o globo. Sem dúvida. Vai em todo mundo. É isso que tem que ser feito. Você passa a vida inteira estudando sobre o globo. Você sabe sobre o globo. Vá lá agora, se você tiver curiosidade. Antes de ridicularizar um assunto, vá lá e estude sobre o assunto, entendeu? Acho justo, acho válido pra caralho.